Ser humanos de todo o Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite para você que começou a estudar agora e está aqui no canal Beabá da Física. Eu sou o professor Leandrinho e a aula de hoje vamos falar sobre velocidade escalar média. Se você caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações das aulas lançadas, aulas de resoluções de alguns vestibulares, alguns concursos e, claro, aulas do conteúdo de física que você está procurando. Deixa aquele joinha para dar um engajamento no canal, beleza? Vamos lá, vamos falar de velocidade escalar média. Muito simples. O que é velocidade escalar média? Você já sabe o que é posição. Tem a aula aqui no canal Beabá da Física. Eu vou deixar o cardzinho para você. Posição, cada ponto que o móvel vai se encontrar em uma determinada trajetória. Então, coloquei uma trajetória ali do ponto 1 ao ponto 2, da posição 1 à posição 2, e aí no instante 1, no tempo 1, o móvel se encontrava em S1, e no instante 2, o móvel chegou na posição 2. Independente do caminho que ele fez, mas ali fez uma trajetória ali curvilínea, né? Mas independente da trajetória que ele fez, ele sai de uma posição que nós chamamos de posição inicial, S1, e chega em uma posição final, na posição S2. Aquilo em azul seria o deslocamento. Deslocamento é essa menor reta que vai ligar esses dois pontos, da posição inicial com a posição final, beleza? E como que a gente encontra o deslocamento de um móvel? Vamos lá? Deslocamento ΔS seria a posição final do móvel, que no meu caso é o S2, tá? A posição final, menos a posição inicial, que no meu caso é 1. Poderia estar S final menos S inicial, SF menos SI. A posição inicial também é chamada de S0, então existem algumas formas de representar, beleza? E esse ΔT, o que é? É o intervalo de tempo que ele leva para se deslocar, que seria você pegar o instante final, que é o T2, e subtrair pelo quê? Pelo instante inicial, que é o T1. Da mesma forma, na nomenclatura da posição, você pode adotar para o instante também, o tempo, beleza? Para achar a velocidade escalar média, nós vamos fazer a média, basta pegar o quê? O deslocamento do móvel e dividir pelo intervalo de tempo. Muito simples, né? Velocidade média, que é simbolizado por Vm. As principais unidades de medida, atenção, olha o mascotinho ali dizendo para vocês, atenção, conversão das principais unidades de medida. Algumas unidades de medida conhecidas, vamos lá, para o deslocamento, né? Vamos lá, claro que primeiro eu vou pegar do sistema internacional, metros, tá? Então metros, unidade do sistema internacional. Quilômetros é uma das mais usadas para velocidade escalar média, mas também podemos usar em alguns casos o centímetro e o milímetro, depende, pode falar sobre crescimento do cabelo em milímetros, né, por alguma unidade de tempo, o andar de uma fila, que pode ser em centímetros, o andar de um inseto, né, e para o tempo, vamos lá para o tempo, algumas unidades também para o tempo. Sistema internacional, segundos. Sistema mais usado na velocidade escalar média, horas, tá? Mas podemos também usar o minuto. É bem comum a gente usar o minuto. Anos, semanas, meses, sim, em velocidade escalar média não é tão utilizado. Então nós vamos pegar o quê? A relação da unidade de medida do deslocamento pela unidade de medida do tempo. E os dois principais são, no sistema internacional, o metros por segundo. Então, o metros por segundo faz parte do nosso querido SI, Sistema Internacional de Unidades. E o quilômetros por hora é muito utilizado. Como a gente faz a conversão? Muito simples. De quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou dividir pelo valor de 3,6. Se eu quiser converter ao contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, ok? Muito simples essa conversão das principais unidades de medida de velocidade escalar média. Com relação ao sinal da velocidade,
podemos classificar o movimento do móvel em progressivo e retrógrado. Muito aluno confunde em acelerado e retardado. Não, são duas coisas diferentes. Essas duas outras classificações nós vamos ver mais à frente, tá? Quando a gente estudar um movimento chamado variado. Aqui é apenas a classificação quanto ao sinal atribuído à velocidade. Então, quando que o movimento desse móvel é progressivo? É claro, gente, ele vai ser, olha que interessante, progressivo quando ele tiver um deslocamento maior que zero. O que isso significa? Quando o móvel ele for percorrer uma trajetória e estiver no sentido dessa trajetória, né? No sentido adotado pela trajetória. E aí ele vai ter posições crescentes. Quando fizer o deslocamento, com certeza o valor do deslocamento vai ser um valor maior que zero. Determinando a velocidade média, ΔS sobre ΔT, essa velocidade também será positiva. E aí classificamos o movimento, olha que bonitinho, como progressivo. O contrário, se o deslocamento ΔS for menor que zero, nós temos que o móvel movimenta-se contra o sentido positivo da trajetória. Se movimenta-se contra o sentido positivo, quando eu fizer a posição final menos a inicial, a final é menor que a inicial. E aí o meu deslocamento será negativo. Consequentemente, se eu fizer a velocidade, ΔS sobre ΔT também será negativa, classificando o movimento como retrógrado. Bem tranquilo, né, gente? Velocidade média aqui de graça para vocês. E é claro, não poderia na aula deixar de fazer exercícios, que é o fundamental. Eu coloquei alguns exercícios aqui para vocês, bem interessantes para praticar velocidade média. Vamos lá. O móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média, galera? Quando a questão ela não fala nada, é comum que a gente coloque no sistema internacional de unidades. Então, quando a gente pensa no sistema internacional de unidades, nós estamos pensando, óbvio, em metros por segundo, ok? Então, eu vou determinar minha velocidade média em metros por segundo. Velocidade média será a relação entre o deslocamento do móvel sobre o intervalo de tempo. Perfeito? Qual é a mudança que nós vamos ter que fazer? Se eu vou determinar em metros por segundo, o meu tempo está em minutos. Eu tenho que converter, beleza? Bom, ΔS já está tranquilo. 1.200 metros. Beleza. E o tempo? 4 minutos. Como que eu passo para segundo? 1 minuto tem 60 segundos. Então basta multiplicar esse valor por 60. Fácil demais. Velocidade média igual a 1.200, beleza? Dividido por 4 vezes 60. Olha que simples que eu posso fazer aqui, ó. Simplificar esse zero, olha que interessante, e dividir 120 por 6. 120 por 6 dá 20. Beleza? Dividido, claro, por 4. Então, fiz essa simplificação aqui para chegar ao valor de 20, beleza? 20 dividido por 4, fechamos. 5 metros por segundo. Seria a velocidade média desse móvel. Um carro com uma velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 7 horas e 30 minutos. A que horas este carro chegará à próxima cidade, sabendo que ela está situada no quilômetro 300? Então vamos lá. Temos aqui nossa rodovia. Temos aqui o quilômetro 240. Ele passou aqui o quê? Às 7 horas e 30 minutos. Beleza, vamos lá. Bem, qual a velocidade dele? Velocidade 80 quilômetros por hora. Beleza. Ele vai chegar aqui, ó, no quilômetro 300 em um tempo que eu chamarei de T. Eu não sei que tempo é esse. Bem, qual foi o deslocamento desse móvel? Bem,
Se ele faz, olha que interessante, ó. Se ele vai do quilômetro 240 por 300, seu deslocamento é a posição final menos a inicial. Então, ele percorreu 60 quilômetros. Perfeito? Com uma velocidade de quanto? 80 quilômetros por hora. Colocando na expressão, nós temos 80 igual a, vamos lá, 60 dividido pelo intervalo de tempo. Gente, eu estou achando o intervalo de tempo. Perfeito? Corto aqui os zeros e tenho que o meu ΔT será igual a, fazendo a troca ali, o ΔT com 8, né? 6 oitavos, que simplificando por 2, vai me dar, olha que interessante, 3 quartos da hora. Gente, o que são 3 quartos da hora? Dividido no meu reloginho, e você também pode, óbvio, multiplicar por 60, que você vai ver quantos minutos dá, mas isso daqui, 3 quartos da hora, para quem já sabe de cabeça, são 45 minutos, isso mesmo, 45 minutos se você dividir o seu reloginho em 4 partes, beleza? 4 fatiazinhas. Bem, se são 45 minutos, aí ficou fácil, preste atenção. 7 horas e meia, levou 45 minutos para chegar, olha que interessante. Então você vai pegar 7 horas e 30 minutos e você vai somar com os 45 minutos. Gente, minuto com minuto. 30 minutos, ó, 30 minutos com 45 minutos, sabe quanto isso dá? 75 minutos. Perfeito? O que são 75 minutos? 1 hora, 60 e 15 minutos. 60 mais 15, 75. Então, que horas ele chega, que é o meu T, no quilômetro 300? T igual a 7 horas mais o quê? 1 hora e 15 minutos. Fechando nossa continha, ele chega 8 horas e 15 minutos, somando ali hora com hora. Tranquilo, né, gente? Uma questãozinha um pouco mais trabalhosa, pegando aí na unidade do tempo. Vamos lá. Um carro viaja 90 km de Atibaia a Cambuí, parando durante 30 minutos no posto à beira da estrada para refeição e abastecimento. De Atibaia até o posto, gasta 1 hora e meia, fazendo o percurso do posto a Cambuí em mais 30 minutos. Calcule a velocidade escala média nessa viagem. Então vamos lá. Aqui está a viagem. Da onde? De São Paulo a Minas. É isso? Beleza. Ele vai de Atibaia até Cambuí. É isso? Beleza. Vamos lá. O trajeto todo tem 90 quilômetros de deslocamento. Agora eu tenho que saber quanto tempo ele levou para chegar. Até o posto. É só, hein? Até o posto que ele foi. Posto. Ele levou 1 hora e 30 minutos. Beleza. No posto ele parou mais 30 minutos. Isso eu conto, gente, ó. Mais 30 minutos. Ele parou mais 30 minutos. E fazendo o percurso do posto até Cambuí, ele gastou mais o quê? 30 minutos. Então eu já sei qual foi o intervalo de tempo que ele demorou para ir de São Paulo até Minas. Se ele fosse direto, ele levou um tempo diferente, por aí vai, né? Ele levou 2 horas, não é isso? E 30 minutos. Show de bola, beleza? Então vamos lá. Calcule a velocidade escala média do carro nessa viagem. Olha só, temos 1 minuto ali atrapalhando, né? A gente sabe que isso daqui equivale a... Tem gente que gosta de fazer número com vírgula, não tem problema. 2 horas mais o que, ó? Meia hora. Isso daí seria 30 minutos. Isso dá, fazendo a continha, 5 meios, não é isso, gente? Da hora. Então, tem aluno que gosta de colocar 2,5, sem problema. Ele vai somar 2 com 1 meio 0,5.
Não tem problema. Já tem muitos alunos que gostam de fazer com fração. Então vamos fazer com fração. Velocidade média igual ao deslocamento que foi 90, perfeito? E o tempo 5 meios da hora. Isso? Beleza. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tranquilo? Velocidade média igual a 180 dividido por 5, isso dá 36 quilômetros por hora. Ah, Leandrinho, você disse que quando não fala nada na questão, você passa para o sistema internacional, né, de unidades. Tá, quando é quilômetros por hora, não ali metendo minuto, metro por minuto, você poderia até deixar em quilômetro por hora, que é bem usual. Mas vamos converter, não tem problema. O bom é que a gente pratica. Vamos lá. Dividido, não é isso? Por quê? Por 3,6. Ok? Então, a velocidade média em metros por segundo seria 10 metros por segundo. Beleza? Resultado final, fizemos 3 questõezinhas, 3 exercícios propostos para você praticar um pouquinho de velocidade média. Deixe seu joinha se você curtiu a aula. Espere as próximas aulas de mais exercícios, mais conteúdo aqui no Beabá da Física. Um beijo, até a próxima aula.